Namastê, o Deus que habita no interior de meu coração saúda o Deus que habita no coração de todos. Estamos aqui de volta a mais um programa do canal Mundo Esotérico, trazendo novamente sob o tema exemplos de interpretação de alegorias em sua terceira e última parte, trazendo aí alguns símbolos, condições dos quais podemos trazer novas interpretações, novos entendimentos por meio das chaves de interpretação. Antes de mais nada, meus amigos, meus ouvintes, peço que possam dar aí o seu joinha, se inscrevam no canal para novas e informações bem pertinentes a esse conhecimento relacionado com a Bíblia, não somente com a Bíblia, mas também com outros assuntos de outros livros sagrados que traremos em breve. Então, entramos num simbolismo bem interessante que faz referência aos nossos irmãos Rosa-Cruzes, o símbolo da rosa e da cruz, em que nós vemos ao centro uma rosa aberta sobre esta cruz, que nos traz de fato o simbolismo de uma perfeita humanidade, de um estado de perfeição. A própria rosa, ela é o símbolo do próprio eu superior, do homem perfeito, expressando aí o amor universal, a sabedoria e a bênção, dos quais fluem para o mundo, de onde está aí a fragrância das flores. A água, o sangue que fluem do próprio Cristo crucificado. A cruz é um símbolo do alto sacrifício, representando a imortalidade e a santidade. E de forma esotérica, ela descreve o mistério da criação. O próprio braço vertical da cruz é a expressão do espírito criativo, a potência criativa, que é positiva, masculina, é o grande sopro ou verbo, de onde ele desce e penetra a própria matéria como espaço, a potência criativa feminina, o grande abismo, que é representado em seu braço horizontal. E o ponto de intersecção desta cruz, que é o centro crítico de onde vai ocorrer todo o processo de criação e de onde nós temos o próprio cosmo manifestado. A rosa na cruz, meus amigos, elas simbolizam o universo recém-formado. É a descida
do espírito na matéria. E o seu braço vertical, penetrando a horizontal, traz a obtenção da autoconsciência e a vida perfeita. A própria rosa sugerem os processos de involução ou evolução descendente e evolução no sentido ascendente, no mergulho e no retorno, dos quais nós podemos encaixar aí a parábola do filho pródigo. O homem cruciforme, que está também representado pela cruz, a sua haste vertical simboliza aí a própria coluna vertebral, o espírito, e a horizontal, a própria entrada na matéria, que representam os braços do ser humano. E podemos perceber detalhes mais interessantes quando levamos em consideração a própria coluna vertebral, que é um suporte vertical consistindo em ângulos retos, e as costelas estendem-se horizontalmente. A própria costela presente de forma horizontal à espinha, ela é representada pela Eva, que é a própria expressão da potência criativa feminina, dos quais é formada da costela de Adão. Os braços estendidos é a perfeita cruz que se faz em amor e sacrifício. A postura do iniciado, daquele que transcende o seu próprio nível evolutivo e adquire um conhecimento interno, é a própria postura desses braços estendidos, onde o seu coração, estando em compaixão e aberto em amor ao mundo, novamente essa receptividade expressa-se através desta rosa aberta. Então a própria rosa na cruz é um símbolo muito belo e dinâmico, sendo o ideal dos bodhisattvas, mesmo a despeito das inevitáveis picadas de espinhos. O bodhisattva é aquele que, na tradição budista, é a própria corporificação da compaixão para com o próximo, para com todos os seres e reinos da natureza presente. E isso é muito interessante, este simbolismo, né? Porque ele nos direciona para uma outra condição, né? Essa ascensão de consciência, né? Que é expressada, é simbolizada em muitos registros bíblicos como os montes, né? Um monte é um símbolo de um estado exaltado de consciência, né? E isso nós vemos em muitas passagens, estão registrados na Bíblia, né? Onde ocorrem esses estados exaltados em topos de montanhas. E nisso nós podemos perceber, né, o próprio profeta Elias, está lá em 1 Reis 19:11,
dessa necessidade do conselho do Senhor e, através de uma voz, disse: sai e fica na montanha diante do Senhor. É justamente uma interpretação como uma exortação à elevação do centro da consciência humana, do físico, do cérebro físico, para uma natureza espiritual interna no homem. E isso nós vamos ver relatos muito bem interessantes desta interpretação interna, fisiológica no ser humano. Também temos a própria simbologia do terremoto, do vendaval e do fogo. E na história de Elias, a própria iluminação foi precedida por essas três condições, né? E isso nos arremete uma interpretação interessante em relação ao próprio terremoto, né, como um símbolo de um estado de consciência puramente físico, de onde ocorre e está presente a instabilidade e a impermanência do mundo físico. Também é simbolizada pela areia, sobre a qual uma casa não deve ser construída. São os altos e baixos da constituição física, da constituição fisiológica do ser humano. O furacão é um estado de perturbação emocional, e o fogo é o estado de impaciência e perturbadora da atividade da mente crítica, analítica e orgulhosa. E quando nós tratamos esses três aspectos em relação ao Senhor, este Senhor não se encontra nesses três fenômenos. E nós percebemos na leitura bíblica que, após cessar essas três condições, Elias sentiu uma grande paz, sua paz imersa no silêncio, onde a própria voz do silêncio, o sussurro de Deus, se fez ouvir. Meus irmãos, esta é uma história que pode ser vista como um manual meditativo, de onde se descreve os meios da autoiluminação. O próprio centro de consciência, que está dissociado do corpo físico, como o terremoto, dissociado do corpo emocional, aí o furacão, e dissociado da mente egóica, o fogo, ele se estabelece nos níveis mais elevados. É este eu espiritual do homem que subsiste de forma perpétua, imortal. A calma se faz manifestar ao devoto, e aí a quietude do coração e da mente se fazem manifestar. A própria auto-identificação com Deus Eu é o próprio Cristo interior. A própria iluminação, compreensão e conhecimentos transmitidos à mente e ao cérebro se fazem manifestar no homem externo. Toda essa simbologia, toda essa expressividade nos traz condições de autopercepção, de autoconhecimento e de autotransformação.
As informações que lemos, elas devem ressoar no íntimo do nosso ser, no íntimo dos nossos corações, para que a transformação se faça manifestar. Os relatos históricos, eles têm o seu papel, mas quando levamos em âmbito interior, no autoconhecimento, como se diz Sócrates, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É o caminho de retorno, é a volta do filho pródigo aos braços do Pai. Grato a todos e que aguardamos um novo programa com um novo tema para os nossos estudos.